A vida na Terra chegou perto da extinção muitas vezes. Por culpa de desastres naturais, 99% das espécies que já existiram por aqui desapareceram. Outras vezes, epidemias quase acabaram com a humanidade. Porém, até o século XX, a humanidade não tinha o poder de destruir a si mesma em escala planetária. Até que surgiu a bomba atômica, em meio à Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Desde então, chegamos muito perto de deflagrar outro conflito mundial. A União Soviética surgiu como uma grande potência que rivalizou por anos com os Estados Unidos. Essa rixa aterrorizou o mundo, que se sentiram ameaçados com o surgimento da bomba atômica. Apesar desse conflito anunciado nunca acontecer, ele passou perto de se concretizar em muitas ocasiões. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin fez um discurso televisionado onde convocou cerca de 300 mil reservistas para reforçar as tropas de seu país em diversas regiões da Ucrânia invadida. Outro ponto importante, porém, foi uma resposta ao Ocidente sobre a possível chantagem nuclear, ameaçando usar suas armas caso necessário. Com o discurso agressivo, o medo sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial voltou a assombrar o planeta. Mas afinal, o mundo já esteve à beira de um novo conflito global? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Após 3 meses de conflito entre Rússia e Ucrânia, falas sobre uma possível terceira guerra mundial começaram a ser mais presentes. Nessa semana, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, fez a seguinte declaração ao ser questionado por um jornalista da TV estatal russa sobre uma escalada do conflito. Os riscos de uma terceira guerra são muito significativos. Eu não quero inflar isso artificialmente. O perigo é sério, real. Há chances reais de que a guerra se transforme em algo maior, disse. Após sua declaração, a tensão aumentou e o Ocidente se reuniu para discutir o envio de mais armas para a Ucrânia, enquanto Vladimir Putin aumentou suas ameaças e informou que se alguém tem a intenção de intervir do exterior nos atuais acontecimentos, criando inaceitáveis ameaças de caráter estratégico para nós, deve saber que nossa resposta será fulminante. Pensar em uma terceira guerra mundial não é algo que tem uma resposta simples. Entretanto, há 2 pontos que precisam ser analisados. O primeiro deles é que um conflito, como na Segunda Guerra Mundial, só vai acontecer se houver uma intervenção direta da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Para os especialistas, essa possibilidade é baixa, visto que os países da aliança são bem armados e a Rússia perderia no confronto direto com eles. Outro aspecto que deve ser considerado é a invasão da Moldávia. Putin tem interesse em controlar a Transnistria, região separatista do país. O Kremlin não confirmou a informação, que deixaria claro que o autocrata russo tem ambições muito maiores do que libertar a região do Donbass. A invasão da Moldávia indicaria que não é só um conflito na Ucrânia. Putin iria para outros países. Quando olhamos para essa vertente, a possibilidade de uma guerra incluir outros países é real. Outro ponto importante, porém, foi uma resposta ao Ocidente sobre uma possível chantagem nuclear ameaçando usar suas armas caso necessário. Gostaria de lembrar àqueles que fazem afirmações sobre a Rússia que o nosso país também dispõe de vários meios de destruição e que, em alguns casos, eles são mais modernos do que os países da OTAN. Se a integridade territorial russa for ameaçada, utilizaremos todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e o nosso povo, declarou Putin. Isso não é um blefe. E aqueles que tentam nos chantagear com armas nucleares devem saber que a direção dos ventos pode mudar e apontar para eles.
Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia uma certeza que um terceiro conflito entre as nações era quase que inevitável. Isso porque a União Soviética surgiu como uma grande potência que rivalizou por anos com os Estados Unidos. Essa rixa aterrorizou o mundo e diversas nações se sentiram ameaçadas com o surgimento da bomba atômica. Apesar desse conflito anunciado nunca acontecer, ele passou perto de se concretizar em muitas ocasiões. Uma delas foi a Operação Impensável de Winston Churchill em 1945. O primeiro-ministro britânico estava preocupado com a estadia de combatentes na Europa, mesmo após o fim da Segunda Guerra. Assim, o governo criou a chamada Operação Impensável, que visava atacar a União Soviética em 1º de julho daquele ano, pouco tempo depois da rendição dos nazistas. Entretanto, o plano tornou-se inviável, já que as tropas soviéticas tinham o dobro do tamanho em relação aos dos aliados. Para completar, os americanos ainda estavam em conflito com os japoneses. Por fim, a Operação Impensável se tornou impraticável. No início da década de 1950, os Estados Unidos e a China se envolviam na Guerra da Coreia. Na ocasião, os norte-americanos tinham o presidente Harry Truman no poder. O mandatário era constantemente pressionado pelo general Douglas MacArthur para usar a bomba atômica contra os asiáticos. A ideia chegou a ser especulada por algum tempo, mas Truman acabou descobrindo que MacArthur havia passado por cima de sua soberania e conseguiu, de maneira não oficial, um aval para lançar 50 bombas em solo chinês, sem a autorização presidencial, é claro. O ano de 1961 foi marcado pelo início da construção do Muro de Berlim e pelo quase ataque nuclear feito pelos Estados Unidos. Tudo começou quando a única linha telefônica que se conectava com a sede do Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos, a NORAD, ficou muda. Pela falta de comunicação, os americanos armaram seus mísseis nucleares à espera da ordem de ataque. Porém, a linha de comunicação foi consertada rapidamente e o ataque contra os soviéticos foi suspenso. Em 1969, um grupo de 60 mil soldados chineses atravessaram a fronteira com a União Soviética para escaparem da extrema condição de fome que viviam. Entretanto, o líder Mao Tse-tung não gostou muito da ideia e acusou o então secretário-geral do Comitê Central da antiga União Soviética, Leonid Brezhnev, de incentivar essa subversão. Caso o conflito se iniciasse, os americanos avisaram que se aliariam aos chineses e declarariam guerra contra a União Soviética. Porém, Mao fez alguns acordos com os socialistas, assim como alguns trechos das fronteiras foram redefinidos, mas isso não impediu que algumas dezenas de soldados morressem. Uma falha no sistema de detecção de mísseis quase levou os soviéticos a atacar os americanos em 1983. Assim que detectaram um míssil vindo dos americanos, os soviéticos logo redicionaram os mísseis nucleares da Polônia para a Europa Ocidental. Por sorte, Stanislav Petrov, um oficial da Força Aérea, desconfiou que o alerta pudesse ser um defeito nos computadores e decidiu não alertar os oficiais em Moscou. Ele conseguiu identificar a falha a tempo e preveniu o que poderia ser um embate catastrófico. O episódio mais recente em que os russos e soviéticos quase usaram seu arsenal nuclear rolou há 18 anos. O serviço militar da Rússia interpretou mal o lançamento de um míssil de cientistas noruegueses e canadenses que visava estudar a aurora boreal. Moscou colocou seus submarinos nucleares em alerta total e o presidente Boris Yeltsin estava preparado para atacar. Yeltsin recuou quando a informação sobre o míssil foi desmentida. Algumas situações são um risco desnecessário, como o incidente na costa espanhola em 1966, conhecida como o incidente de Palomares. Um bombardeiro americano B-52 sobrevoava no limite do espaço aéreo soviético, quando começou o reabastecimento aéreo através de uma outra aeronave. Só que alguma coisa deu errada e o avião que estava fornecendo combustível em pleno ar bateu no bombardeiro e imediatamente os dois começaram a cair. Só mais um detalhe importante, o B-52 carregava 4 bombas de hidrogênio. 3 delas caíram em um vilarejo na região de Andaluzia, com 2 delas tendo provocado pequenas explosões, sem nenhuma reação nuclear, porém espalhando plutônio radioativo no local. Se uma explosão nuclear tivesse ocorrido, a União Soviética poderia ter interpretado como um ataque e a Terceira Guerra Mundial estava armada.
Alguns especialistas não acreditam na deflagração da Terceira Guerra Mundial, pelo menos não no sentido tradicional. O risco de algo imprevisível acontecer é muito alto, simplesmente porque guerras, como o conflito na Ucrânia, são situações de altíssimo estresse e tensão. Não teremos uma Terceira Guerra Mundial, mas corremos o risco de ter um conflito maior, embora ele não se torne algo mundial. Uma situação como a da Segunda Guerra Mundial é muito difícil de acontecer porque a Rússia está isolada, mas ela pode trazer outras nações para o confronto, desde que não sejam membros da OTAN. Apesar de temporariamente uma Terceira Guerra Mundial ser algo descartado na visão dos especialistas que duvidam da capacidade de Putin de manter o conflito por longo prazo, já que suas reservas começaram a acabar, eles dizem ter certeza de que armas nucleares seriam usadas. Elas seriam utilizadas, mas não seriam a primeira opção. Envolveria todos os equipamentos e ameaças que os países têm ao seu dispor. A guerra seria híbrida, ou seja, não seriam utilizadas apenas armas convencionais e nucleares. Ataques cibernéticos e digitais também aconteceriam. Uma guerra atômica é complexa. Se você usa e não destrói completamente o inimigo, você será destruído.